Fala galera, um abraço para você, muito obrigado por nos permitir a gente estarmos juntos neste momento para participarmos de mais um Papo de Bola com você. Hoje de uma maneira um pouco diferente, o Raí precisou fazer uma pequena cirurgia e nós hoje vamos interagir da seguinte forma, eu aqui, ele lá no estúdio, e nós passaremos para vocês as notícias do nosso futebol aqui de Alagoas e o que aconteceu pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o Luiz, estou aqui trazendo as informações dentro do programa Papo de Bola para a gente podermos interagirmos juntos. E para a gente iniciarmos, vamos falar assim da Série C, que começa nesse próximo final de semana para o Centro Esportivo Alagoano. O CSA que se prepara essa semana para a estreia, espera a sua torcida no Estádio Rei Pelé no próximo sábado às 16 horas da tarde. E com certeza a torcida do CSA deverá permanecer em massa para a estreia do Centro Esportivo Alagoano diante do Anápolis, aqui em Maceió. Jogo difícil, jogo duro, viu minha gente? Mas o CSA está pronto, o CSA que está treinando bem. O CSA que teve uma semana mais tranquila, não é? Para se preparar, se condicionar bem para essa estreia na Série C. Igor Magalhães treinando bem, treinando pessoal, concentrando bem. A presença da presidente Miriam Monte, né, no centro de treinamento, dando força, reforçando aquilo que o CSA tem que fazer para este final de semana, né? Garantir os seus 3 pontos em casa, fazer o dever de casa, viu, Azulão? Quem o CSA enfrentará nesta terceira fase da Copa do Brasil, e o sorteado foi o Grêmio, dará Grêmio e CSA. O primeiro jogo será aqui em Maceió, o segundo jogo será lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A presidente Miriam Monte já informou que não vai vender o mando de campo, né? O CSA que já teve 4 jogos anteriores com o Grêmio e perdeu 2 e conseguiu empatar, né, também 2 jogos. Vamos ver como o CSA se sai neste jogo, neste confronto diante do Grêmio pela Copa do Brasil, que será o primeiro jogo será no dia 30 aqui no Estádio Rei Pelé, e o segundo jogo será na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Vamos torcer, né, que o CSA possa fazer um bom jogo e quem sabe conseguir uma classificação para uma outra fase, para as oitavas da Copa do Brasil, viu minha gente? Eu acredito no futebol alagoano, eu acredito na força do CSA e também na força do CRB. Eu boto fé aqui nas duas torcidas, nas duas maiores torcidas do estado, a Nação Azulina e a Nação Regatiana. Vamos esperar para ver, né? Espero que o CSA também, nessa estreia da Série C, o CSA possa estar bem em campo, deixar o nervosismo passar. O CSA conseguiu já a sua vaga para a Copa do Brasil do próximo ano, fez um dever fora de casa, não conseguiu fazer o dever fora de casa na quarta-feira passada, mas fez o dever de casa lá em Palmeira dos Índios, ganhando do CSE, o tricolor palmeirense lá de Palmeira dos Índios. O CSA conseguiu ganhar de 1-0 e assim garantiu a vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. O CSA está se preparando e vamos aguardar com muita fé que o Azulão terá uma boa estreia no Campeonato Brasileiro. Falaremos também do Clube de Regatas Brasil, que viaja este próximo final de semana pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para enfrentar o Atlético lá em Minas Gerais. Jogo difícil para o CRB, viu? Mas também trazendo os 3 pontos de lá e dando um salto para cima da tabela, não é? Nação Regatiana, vamos lá. O CRB, né, que ontem fez um pacote de contratações. Olha, chegaram 13 reforços ontem para o CRB, né? Que anunciou na tarde de ontem as contratações. Foi o Douglas Baggio, que veio lá do Botafogo de São Paulo. O Breno Herculano, né, que foi envolvido numa troca com o Anselmo Ramon, lá com o Goiás. Mas para o CRB também foi bom, viu? Vamos esperar que o Breno Herculano ele possa desenvolver um bom futebol aqui em Maceió. Eu levo fé, viu? Eu levo fé. É um rapaz jovem, é um rapaz
bom. Eu tive vendo alguns lances dele jogando pelo Goiás e eu boto fé. Então o CRB também contratou o zagueiro Gabriel Gazão, do São Bento, né? Do São Bento. A janela de transferência fecha na próxima sexta-feira. A diretoria do CRB corre contra o tempo para regularizar esses jogadores e ter eles à disposição do técnico na próxima rodada já. Acredito que até lá todos eles estarão publicados no BID da CBF, né? Estamos também aqui para falar do Asa, o Asa Arapiraquense, que fez um amistoso, né, contra o Central de Caruaru, em Pernambuco, e perdeu por 2-0. Esse é o segundo amistoso do Asa. O primeiro foi contra o Penedense, foi 0-0, né? Mas os dois times se preparando. E o Central de Caruaru também, que participará da série D. Aí então esse amistoso foi bom para o técnico avaliar, ver como é que tá os seus jogadores, né? Esperamos também uma boa estreia do Asa e do Penedense na série D. Essa é a estreia que foi adiada deste final de semana para o próximo final de semana. A estreia da série D ficou para o dia 19, realmente confirmado pela CBF. E agora falando do Fluminense, né? O Fluminense que hoje joga pela segunda fase da Copa Sul-Americana, onde você foi cair na Sul-Americana, um time que campeão da Libertadores, não conseguiu vaga este ano para a Libertadores e foi disputar a Sul-Americana. Tá aí, enfrentando times desconhecidos pra gente, mas times difíceis, né, Fluminense? Preciso ter tranquilidade e jogar bem, certo? Jogar bem para fazer o dever de casa, né? Fluminense, Flamengo, Botafogo e até o próprio Vasco, que está devendo bastante, são times de Libertadores. São times de Libertadores. E todo seu torcedor com certeza quer ver seus times aí, né, jogando a Libertadores e jogando o Campeonato Brasileiro. Quem fez bonito ontem foi o Bahia, né? O Bahia jogou fora de casa contra o Nacional, venceu por 1-0. O técnico do Rogério Ceni, o técnico Rogério Ceni, o técnico do Bahia ontem escalou em uma medida certinho, aguentou toda a pressão do Nacional, assim como a gente falamos, o Nacional foi para cima, pressionou e não conseguiu fazer o gol. E o atacante Eric Pulgar, lá do Bahia, conseguiu fazer um belo gol, dando a vitória para o tricolor baiano. Que gol bonito o Eric Pulgar fez ontem pelo Bahia, viu? Em cima do Nacional. Parabéns, Bahia. É isso daí. Eu achava um jogo muito difícil, como foi difícil para o Bahia, mas conseguiu trazer os 3 pontos, né? Os 3 pontos, colocar na sua bagagem lá estes 3 pontos. Fez bonito, Bahia, parabéns. E o técnico Rogério Ceni não é um técnico bobo não, é um técnico inteligente, arrumou o time, aguentou toda a pressão do Nacional e depois conseguiu fazer o gol. Parabéns, Bahia. E então vamos falar agora de Libertadores, começando pelo Botafogo. O Botafogo que jogou antes de ontem veio conseguir a vitória depois dos 42 minutos do segundo tempo. Uma vitória muito sufocada, muito sufocante. A torcida quase que já não aguentava mais. Via o Botafogo em cima e não conseguia marcar, mas conseguiu fazer 2 gols depois dos 42 minutos do segundo tempo. Você já pensou que sufoco, que situação? Mas pior que isso, fez o Flamengo, viu? Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Daqui a pouquinho a gente vamos falar dele. Vamos falar também do Palmeiras. O Palmeiras que ontem venceu de 1-0. E o Richard Rio fez um gesto lá para a torcida, pedindo silêncio à torcida, onde não veio cair bem o gesto dele. A torcida palmeirense não gostou. O técnico Abel Ferreira depois falou com ele e ele veio a público nas mídias sociais para pedir desculpa à torcida. E é isso que tem que fazer. Richard Rio, a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Botafogo, eles se acostumaram a ganhar e ganhar bem, ganhar com futebol bonito,
futebol vistoso, futebol grande, futebol de posse de bola, toque de bola, aquele futebol moderno chamado 1-2, sai bem. Aquele futebol onde a torcida está acostumada a ver o goleiro sair com os pés na hora que for preciso, sai bem. Aquele futebol compacto, ataca bem e defende bem. A torcida do Palmeiras está acostumada com isso, que é um grande clube, é um grande elenco, não é? E não caiu bem para o Richards Rio. Já pediu desculpa à torcida e vamos dar esse crédito, não é, torcida palmeirense? Vamos dar esse crédito para o atleta. Então, vamos agora sim falar do Flamengo. Flamengo ontem que estreou, teve a estreia do Pedro, né? Nesta volta dele, do Pedro estreando ontem pela Libertadores. O Flamengo não se deu bem diante do Central Córdoba. Foi um jogo apático do Flamengo. Acredito que a escalação do Felipe Luiz poderia ter sido um pouco mais ajustada, não foi. O time levou 2-0 do Central Córdoba. O Central Córdoba que veio para cá preparado, motivado. Eles deram o nome de Maracanazo para o jogo e saíram na dança de funk. Repara, saíram dançando funk no Rio de Janeiro. E venceram bem o Flamengo. O Pedro entrou aos 27 minutos do segundo tempo, teve alguns toques na bola, algumas coisas lá. O Flamengo pressionou, conseguiu fazer um gol. Ainda meteu uma bola no pezinho da trave, não sei como que aquela bola não entrou, mas ficou por isso mesmo. E depois, como a gente sempre fala, cada jogo é um jogo. Cada jogo é um momento e jogo é um momento. Ontem não foi o momento do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogando até hoje, não tinha empatado o jogo. Não tinha empatado o jogo. Foi um jogo complicado para o Flamengo. Ele não esperava que o time jogasse tão reativo daquele jeito e conseguisse, em uma falha bizarra lá da defesa, que eu achei que o Varela poderia ter pulado naquela bola do segundo gol e tirado a bola do rapaz. O outro lance, o Léo Pereira despretensiosamente meteu a mão na bola. O juiz não marcou o pênalti, mas depois, com a consulta do VAR, voltou atrás e marcou. Foi onde o Central Córdoba marcou o primeiro gol e depois marcou o segundo. No segundo tempo, o Flamengo realmente foi para cima, com um jogo diferente, com um jogo mais ajustado, conseguiu fazer 1-0, mas o jogo é só 45 minutos, não é, minha gente? É só 45 minutos de cada tempo. Não deu para o Flamengo empatar o jogo e perdeu. Priorizou o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Grêmio nesse próximo final de semana, e perdeu o jogo. O Flamengo, incrível, o Central Córdoba chegou no Maracanã com mais de 40 mil pessoas e ganhou o jogo, ganhou do Flamengo. Se ajeitar, se arrumar para no próximo jogo, né? Lá quem sabe dá o troco, dá a resposta ao Central Córdoba lá na casa dele, né? Então é isso, galera. Se você chegou aqui até o final do vídeo, por favor, deixa o like aí para fortalecer o trabalho da gente, que grava vídeos diariamente, de 1 a 2 vídeos por dia. Beleza? Muito obrigado aí pela tua atenção. Entre em contato com a gente aí se quiser participar. A gente faz aqui uma resenha estilo podcast. Participe junto com a gente aí, deixa um likezinho, faz um comentário. E é isso aí. Muito obrigado, tamo junto e amanhã tem mais. Cuida!